Toda empresa precisa de pessoas que liderem o que fazem, mesmo que ela não tenha um cargo de liderança. Muita gente acredita que liderança é algo reservado apenas para quem tem equipe ou que precisa de alguma autoridade formalizada. Mas o que as empresas mais valorizam no profissional atualmente é a capacidade de conduzir o trabalho, organizar as prioridades e influenciar os outros, mesmo sem o poder do cargo especificamente. Essa é uma habilidade de liderar sem ser líder e ela começa pela autogestão. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Você vai entender como liderar sem ser líder e como começar a traçar o seu caminho para ser promovido. Eu sou Gil, estrategista e mentor de carreiras, e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. O ambiente de trabalho mudou muito nos últimos anos. As empresas elas estão mais horizontais e os times eles estão mais autônomos, eles têm mais capacidade decisória. E as hierarquias elas estão cada vez mais enxutas, né? Segundo um relatório feito pela consultoria Deloitte, em 2023, 67% das empresas que operam ali em alta performance reduziram os níveis hierárquicos nos últimos 5 anos. Isso significa que as organizações elas estão procurando pessoas que sabem se autogerenciar, porque o modelo antigo de ficar esperando as coisas para serem feitas, ele já ficou para trás. Não tem como mais, as coisas elas mudam muito rápido, então não tem como você ficar esperando alguém te dizer, por exemplo, o que fazer. Então, quem toma a frente, quem entende o contexto todo, do todo, né, e puxa o trabalho para si, ele anda mais rápido, ele cresce mais rápido, ele se torna a referência natural ali para o time que ele está trabalhando. Então, liderar sem um cargo é influenciar o ambiente que você trabalha, com base no seu próprio comportamento. Você vai ter clareza para fazer as coisas e vai ter a competência para executar e entregar com qualidade. Então, quando você começa a entregar com essa consistência, você começa a ganhar essa confiança das pessoas. E aí você começa a resolver o que precisa ser resolvido e ajudar o seu time a entregar o próprio resultado. Então, você fez um casamento perfeito. Você se gerencia, você consegue liderar sem ser líder. Você não vai agir, por exemplo, passando por cima, né? A gente tem uma expressão no mundo corporativo que diz sobre o bypass. Você não vai passar por cima do seu líder ou passar por cima do seu gerente no nível hierárquico, mas você vai encontrar caminhos que possam ser seguidos e entender junto com eles qual que é o melhor. Então, qual que é a sua função? É buscar essas opções e mostrar para a sua liderança, para o seu nível hierárquico superior, que você tem as opções 1, 2, 3, 4. Eu, por exemplo, eu tenho uma prática que eu sigo o seguinte, eu analiso o cenário, eu pego a opção mais provável que pode acontecer, que é o caminho que normalmente a gente acaba seguindo, eu pego a menos provável, que teoricamente é o cenário ideal, digamos assim, nossa, isso aqui é se tudo der certo, eu vou fazer. E tem o caso que é o pior cenário. Então, eu mostro esses 3 cenários de contexto, porque a partir daquele momento, as pessoas estão alinhadas do que pode acontecer em cada um dos cenários e qual que é o cenário que nós vamos buscar. É claro que esse é um dos exemplos de opções que a gente tem. Existem outros exemplos. Quando você dá opções, você vê quais as possíveis opções, não necessariamente uma vai ser pior do que a outra, mas eventualmente uma vai ser mais interessante de fazer do que outras, né? Às vezes as opções que ficam mais na sua mão, que você controla, elas às vezes são melhores, porque quando a ação está com você, a resolução do problema também. Então aqui você sempre vai olhar para isso, você vai agir com o todo e não ficar necessariamente dependendo de autorização. Você vai precisar do seu chefe, sim, mas você não vai precisar depender dele o tempo todo. Um bom teste simples para você fazer e refletir agora mesmo é se o seu gestor ficasse fora por uma semana, ele vai sair uma semana, ou melhor, um mês. O trabalho ele continuaria fluindo ou vocês ficariam dependentes dele? Se o trabalho continuaria fluindo, é porque alguém ou várias pessoas já exercem essa liderança de forma completamente natural, uma liderança que está inerente ali, né? Ou você que está assistindo esse vídeo, ou alguém do seu time que faz isso. Esse é o tipo de cultura que faz uma equipe funcionar perfeitamente.
É claro, esse é o cenário mais ideal possível, mas existem equipes de alta performance que performam, que atuam dessa maneira, né? Existem equipes de alta performance que atuam dessa maneira, certo? E aí, pessoal, a liderança sem o cargo, ela se reconhece e ela reflete pelas atitudes que você demonstra e não pelo que você fala. O que você falou, beleza, mas e aí? O que você falou está condizente com o que você está fazendo? Então, existem 4 atitudes aqui que isso deixa realmente visível a sua postura de líder. A primeira é a clareza e a proatividade. Né? Pessoas com perfil de clareza e proatividade, elas não esperam chegar assim, toma isso aqui, o mapa esse é o caminho. Você vai fazer tal coisa, vai falar com fulano de tal, depois você vai falar com esse cara, depois você vai falar com esse, entendeu? Não é assim, não é assim que funciona. Então, quando você já busca, entende o que precisa ser feito e busca as próprias informações e organiza esse plano e comunica as prioridades, essa é o cenário ideal, principalmente para demonstrar essas competências, que é a clareza e a proatividade. Beleza. A segunda é a responsabilidade compartilhada. Então, hoje, é muito importante que você não fique procurando culpado para algum problema. Você precisa, de fato, tentar encontrar a solução e não ficar tentando entender quem foi o culpado. Muitas das vezes pode acontecer de ter um culpado mesmo, mas você ficar apontando o culpado não vai resolver o problema que você tem na mão. E aí, qual que é a melhor atitude nesse sentido que pode ser tomada é resolver o problema agora e depois o culpado dessa história, você chamar ele no one-on-one, chamar numa reunião, inclusive tem um vídeo nesse canal que eu falo sobre como você pode estruturar uma reunião de one-on-one para trocar uma ideia com esse cara. Tá? Então, pessoal, isso é o que gera confiança. E a confiança é a base para que você consiga influenciar sem necessariamente ser líder. A terceira, com certeza, é a comunicação. A comunicação ela é a que vai moldar praticamente todas as outras, né? Então, uma pessoa que sabe comunicar, ela não gera ruídos desnecessários. Ela vai procurar todas as respostas para evitar que se apareçam perguntas. Quando você vai comunicar alguma coisa, se você está comunicando alguma coisa onde você tem mais perguntas do que respostas, você não tem que comunicar isso. A não ser que você precise de ajuda de fato para poder resolver esse problema. Agora, se você vai comunicar isso, se não precisa de ajuda, você consegue fazer sozinho encontrando essas respostas, é melhor você buscar todas essas respostas antes. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão começar a te questionar e você não vai ter essa resposta e aí vai ficar aquilo, por que você me falou isso então? Cadê? Eu preciso disso e disso e disso. Então, uma das coisas que é mais interessante de serem feitas antes de você comunicar alguma coisa é imaginar quais são as perguntas que as pessoas fariam com base no que você está comunicando. Então, clareza de comunicação. Você procurar as respostas antes para sanar as perguntas que possam existir. Saber explicar o que você está fazendo, alinhar essas expectativas e garantir que todos entendam o que precisa ser feito. Isso é uma comunicação bem feita. A quarta é a generosidade, exatamente. Você é uma pessoa técnica, você é uma pessoa que sabe do que você está fazendo e você é uma pessoa que tem confiança. Você já tem essa confiança. Liderar também vai ser compartilhar conhecimento. Se você trava o conhecimento em si, você não está liderando. Você está sendo egoísta. Você não está dando oportunidade para as outras pessoas serem tão boas quanto você é. Então, ensinar o que você sabe no dia a dia é uma forma muito poderosa de influenciar e as pessoas começam a ficar gratas para você, por você, e elas começam a retribuir isso de alguma maneira. Então, você começa a abrir esse espaço e as pessoas começam a te enxergar nessa posição de influência. E outra coisa, né? Quando você compartilha o conhecimento, você abre portas para ser promovido. Afinal, se você não pode ser substituído, quem que vai ocupar o seu lugar
quando você for promovido? Ninguém. Ou seja, é melhor te manter aí onde você está hoje, se você não quer compartilhar conhecimento, certo? Beleza. Então, a função de um líder qual que é? Eu já falei aqui um pouquinho, mas é facilitar o trabalho das pessoas que estão à sua volta. Você precisa fazer isso, e isso pode ser feito por qualquer pessoa. Só que você não precisa necessariamente liderar as pessoas diretamente. Você precisa, antes de conseguir liderar sem ser líder, você precisa se liderar, você precisa se autogerenciar. Essa é uma habilidade extremamente importante que você consegue e pode desenvolver. Desenvolver essa habilidade de autogestão, ela é uma das formas que você entra num processo de crescimento contínuo, porque você gera demanda para você, você consegue gerar tanta demanda que você não começa a não necessariamente não dar conta, mas você precisa de ajuda das outras pessoas para poderem entregar o resultado. E você começa a distribuir essas demandas ali. E aí, para você desenvolver essa autogestão, isso passa por algumas práticas objetivas. Então, a primeira coisa é entender o negócio como um todo e não somente a função que você faz. Quanto mais você entende o contexto da empresa que você trabalha, ou da área que você trabalha, mais impacto o seu trabalho vai causando e mais autônomo e mais estratégico você se torna. Segundo, trabalhar a comunicação de influência. Isso não é ficar falando demais, mas é saber traduzir o que você precisa que seja feito. Explicar o porquê das coisas e não apenas o que precisa ser feito e ponto final. E o terceiro é assumir realmente no mundo corporativo a gente usa essa expressão, né? O ownership das entregas. Você coloca isso como dono, você é o responsável por aquilo, né? Ou o accountability, né? Você é o accountable, você é a pessoa que vai entregar aquele resultado, certo? E aí, o que isso significa? Que se algo depende de você, leva isso até o final. Não fica tentando terceirizar um problema. Ah, é por causa de fulano, ou é por causa de ciclano, é porque fulano não me respondeu, ou é por causa disso e tal, não sei o quê. Vou te dar um exemplo. Uma vez, conversando com o meu chefe, uma coisa simples. A pessoa já não estava me respondendo há 2 semanas. 2 semanas. E aí meu chefe me fez uma pergunta tão básica que eu fiquei com vergonha, cara. Ele me perguntou assim, você chamou ela no chat? Chat da empresa. Eu não tinha chamado a pessoa no chat da empresa. Uma coisa tão básica, eu estava querendo que ela me respondesse um e-mail, ela não viu o e-mail, mas eu mandei no chat, ela me respondeu em 2 minutos. Entende? Então, quando você começa a ter esse olhar, você evita, por exemplo, passar por esse tipo de situação, que você passa vergonha, né? Na hora que você está conversando com o seu chefe. O próximo é dar feedback. Sempre peça e dê feedback. Se você está vendo algo que não concorda, se você está vendo atitudes que precisam ser ajustadas dentro de um projeto, dentro de um trabalho que você está fazendo, converse com essa pessoa. Vá lá, estruture um feedback bem feito, estruture a forma de conversar com essa pessoa para que você esclareça o todo e para que ela também cresça. Ah, mas não é uma crítica direta, não é uma crítica que o pessoal fala destrutiva. Na realidade, não. Você vai chegar com uma situação certa, um problema definido e uma proposta de solução. Você não vai simplesmente falar para a pessoa que ela agiu inadequadamente sem saber qual é a forma adequada de agir. Não faz sentido. E isso mostra maturidade, mostra responsabilidade do todo, mostra responsabilidade coletiva. E, como eu já falei, né, pedir feedback, beleza? Isso sempre passa uma mensagem de segurança e abertura para que você possa evoluir. Quando você começa a agir assim, o resultado ele é completamente visível, você se torna referência, uma referência completamente natural, e as pessoas passam a te ver como alguém que gera clareza e confiança.
E é exatamente esse tipo de comportamento que faz alguém ser lembrado em promoções ou convites de projeto e oportunidades para uma liderança formal, se esse for o seu desejo. Nas avaliações internas é comum ouvir os gestores dizendo assim: essa pessoa, ela simplesmente já se comporta como líder, ela já está atuando no cargo, ou seja, a promoção ela vai ser só uma consequência e não necessariamente o resultado final. A pessoa já foi promovida basicamente, né? O cargo ele só está reconhecendo um comportamento que essa pessoa já demonstrou. E se você quiser se aprofundar cada vez mais nos caminhos para serem promovidos, nos caminhos para construir a sua promoção, e se você quiser se aprofundar cada vez mais nos caminhos para construir a sua promoção, nesse canal tem um vídeo que eu te falo passo a passo o que você pode fazer para estruturar todo esse alicerce e você ser a próxima escolha óbvia na sua promoção. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir logo depois desse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, estrategista e mentor de carreiras, e eu te ajudo a ser promovido e reconhecido no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei que liderar sem ser líder é uma escolha de postura, é agir com senso de responsabilidade, mesmo quando ninguém está olhando, e é fazer o que precisa ser feito, não porque alguém mandou, mas porque é o certo para que o time tenha resultado. Essa é a liderança que sustenta o crescimento de qualquer empresa, e quem aprende a liderar o próprio trabalho, mais cedo ou mais tarde, vai ser a escolha óbvia para ser uma promoção quando uma vaga surgir. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, para ter mais resultados auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.